Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Vamos conversar um pouquinho sobre abacate hoje. Essa semana, um paciente que tinha um exame de colesterol alterado perguntou se aquele exame poderia ter alteração devido ao consumo de abacate que ele gostava de consumir. Agora, nessa época, a gente está no inverno aqui no Rio Grande do Sul, então o preço do abacate despenca bastante, tem bastante gente que tem abacateiro em casa. Então aumenta o consumo, né? E ele ficou com essa dúvida: será que não é o abacate que está me fazendo mal, tá? Então assim, ó, o abacate realmente ele é uma fruta que tem um alto teor de gordura. A gordura do abacate é uma gordura que é boa, é a monoinsaturada. E outra característica do abacate é que ele tem uma substância chamada de fitoesterol, tá? Essa substância dentro do nosso intestino ele compete com a absorção do colesterol da dieta, tá? Então os fitoesteróis são, às vezes são adicionados em alguns cremes vegetais, algumas margarinas, entre aspas, assim, que se dizem com um efeito positivo no colesterol, tá? Mas com relação à dúvida dele, né? O abacate pode subir o colesterol, né? Dependendo do que você coma. Então, assim, ó, o que a literatura científica diz, né? Principalmente revisões sistemáticas, tá? De estudos com seres humanos, com um grande número de pessoas. Existe, então, uma dessas revisões que foi publicada no ano passado, 2018, no American Journal of Clinical Nutrition, tá? Então, uma revista médica da área de nutrição bem conceituada, que avaliou o efeito do abacate no risco cardiovascular e nesses parâmetros bioquímicos como proteína C reativa, colesterol, triglicerídeo, etc. Tá? Então, assim, ó, no colesterol LDL, que é o colesterol aterogênico, tá? No nível de triglicerídeo, o abacate ele teria efeito neutro, então, ou seja, não aumenta nem diminui. Já no colesterol HDL, que seria a fração boa, entre aspas, do colesterol, né? O HDL teria um efeito benéfico, ele ajudaria a elevar um pouco o HDL. Ou seja, né, como o colesterol total, né, ele é uma soma de colesterol LDL com HDL e o VLDL, que seria, daria os triglicerídeos, quando abaixo de 400 dividido por 5, né? O abacate, sim, ele poderia elevar o colesterol total, né? Mas às custas principalmente da fração boa dele, o HDL, tá? Outra vantagem do abacate ele tem um alto teor de fibras, né? Então, principalmente para os pacientes diabéticos, é um alimento que tem baixo índice glicêmico, então é uma fruta em que, se o paciente não adiciona açúcar, né, pode ser consumida com uma certa tranquilidade, tá? E ainda da revisão sistemática desse estudo, revisão sistemática, para quem não sabe, é um estudo que compila outros estudos menores, né? Os pesquisadores eles procuraram por benefício do abacate na redução do risco cardiovascular. Queriam saber se o abacate, esse efeito no HDL, poderia reduzir o risco de infarto, risco de acidente vascular encefálico, isquemias, né? Ou mesmo mortalidade. Como o número de pacientes foi pequeno, né? Eles não conseguiram achar, mesmo compilando todos os dados, evidência de efeito benéfico do abacate na redução de desfechos cardiovasculares, tá? Independente disso, né, dentro de uma dieta equilibrada, tá certo? Não sendo consumido em grande quantidade, porque é um alimento calórico, tá? Então é uma fruta rica em gordura. O abacate é sim bastante saudável para ser consumido, especialmente para pacientes que são diabéticos, que gostariam de consumir uma fruta no intervalo, alguma coisa, né? Uma fruta de um índice glicêmico mais baixo. Eu costumo recomendar o consumo do abacate, né? Então, uma fruta mais ou menos desse tamanho, né? Então, em torno de meio quilo, ela deve durar em torno de 4 dias para uma pessoa. Pode ser repartida em 4 partes e o paciente escolhe um horário do dia para consumir, né? Ou no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou mesmo no café da manhã,
ou na ceia, né? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, como o sabor do abacate ele é meio sem gracinha, né? Duas coisas que eu faço: às vezes eu misturo um pouco de cacau em pó, então o abacate, por ele ter o sabor neutro, acaba ficando com gosto de chocolate, por incrível que pareça. E a outra dica é com limão, né? Então o abacate fica bem gostoso quando a gente espreme um limãozinho nele. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha alguma informação útil para vocês. Quem gostou pode curtir, compartilhar com os amigos, né? Então, acho que a informação, quando é útil, deve chegar no maior número possível de pessoas, tá certo? Comentários, sugestões, pode escrever aí embaixo que eu sempre leio, e isso serve inclusive para produzir novo material. Um abraço e até a próxima.